Queria convocar minhas ovelhinhas de Curitiba, que estão aqui transferidas para a Videira Iguaratuba no final, para a gente bater uma foto. Amém, Débora? Quero juntar aqui e quero, na verdade, guardar de recordação esse momento aqui. Terminou aqui já, né? Fui 1, 2, 3, foi andando ali. Estou descobrindo que o pastor Renato está fazendo um tráfico de ovelha, né? Estou ficando preocupado. Por isso que meus cultos estão vazios lá, entendeu? Brincadeira, amém? Mas é muita alegria e felicidade a gente encontrar os irmãos aqui, saber que estão bem, sendo bem cuidados. Fico meio triste porque dizem que eles me falaram que eles estão mais sendo bem cuidados pelo pastor Renato do que por mim, né? Aí me desprestigiou. Estou brincando, falaram não, amém? Só a Zilpa que falou, mas a Zilpa não conta, né, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, eu quero falar com você, né, sobre 7 medos que devem ser vencidos. Amém? Mas antes de falar, eu queria falar para os irmãos, né, anunciar aqui, o pastor Renato pediu para mim, nós amanhã vamos entregar o kit da célula forte para os irmãos. Então os líderes, né, vão embora com o kit da célula forte. Amém? Então amanhã nós vamos mostrar o arsenal que tem aqui dentro, né? São coisas visuais e principalmente, né, são coisas que sempre vão nos dar norte de se nós estamos ou não cumprindo o propósito, cumprindo a visão, né? Não é uma questão apenas, né, de uma questão estética, né? É a questão de nós estarmos nos lembrando, né? Se você lembrar da passagem bíblica mesmo, onde o Senhor traz a profecia a Ezequiel, o Senhor não diz, na verdade, apenas para que ele memorizasse a profecia, ele fala para que ele escrevesse a profecia, né? Vou botar aqui, fazer um marketing aqui, né? E aí, o que acontece? Então, a ideia, né, de escrever é para que a gente possa sempre lembrar, né? Por exemplo, eu tenho um hábito, não sei se tem esse hábito, mas eu tenho um hábito no espelho, né? Minha esposa fica brava comigo, mas eu coloco lá, tudo que eu desejo na minha vida, irmãos, eu escrevo, faço uma listinha, né? No espelho onde eu escovo os dentes todo dia ali, eu faço uma listinha e coloco um durex ali, 3 pedidinhos, 4 necessidades ou coisas que eu estou orando. E às vezes quando aquilo tem uma imagem mesmo, né, eu também coloco a imagem. Por exemplo, se eu estou orando por um prédio, eu bato uma foto do prédio, imprimo e deixo lá, né? Para quê? Porque toda vez que eu vou escovar os dentes, toda vez que eu estou indo no banheiro, eu dou uma olhada naquilo, aquilo me lembra, e aí então eu vou orar. E o meu momento de maior intimidade, né, com o Senhor, eu sou sincero em dizer para os irmãos, e até mesmo na hora que eu estou tomando banho. Não sei se você é assim, né? Eu não sou de cantar no chuveiro, né? Até porque se eu cantar, o negócio fica feio. Eu não sou um cara que é dado para o canto, né? Mas, para ser bem sincero, eu sou um cara que ora bastante, conversa bastante com o Senhor. Na hora que eu estou no chuveiro ali, eu fico planejando, pensando, né? Escrevo no box, né? Fico escrevendo, vocês têm esse hábito também. Faço conta, às vezes financeira, que eu estou orando por algo financeiro, né? Preciso de tanto, não sei o que, tanto, né? Então, a verdade é que eu tenho meu tempo ali, e a hora que também, então, eu sempre estou lembrando, e eu diria para você, põe aí os seus alvos em um lugar que você sempre vê, para você sempre lembrar, né, de orar, e esse material aqui vai te ajudar também a lembrar do nosso propósito, da nossa visão. Amém? Glória a Deus. Mas amanhã eu vou falar sobre material. Então, 7 medos a serem vencidos. Fala comigo, 7 medos que eu preciso vencer. Amém, irmãos? Então, o primeiro medo que eu falaria para você aqui é o medo de falar a verdade. Fala comigo, medo de falar a verdade. A minha pergunta é, você tem medo de falar a verdade? Você tem medo de falar a verdade para a sua célula, para os irmãos? Você é alguém que fica intimidado? Irmãos, eu vou me referir aqui ao nosso trabalho, exatamente, né, com as células, mas em especial com a nossa equipe. Com aqueles irmãos que nós temos intimidade, porque a gente não sai falando a verdade para todo mundo. Concorda comigo? A gente não fica sendo muito transparente com todo mundo, senão a gente vira um poço de ofensas. Mas nós, crentes da Nova Aliança, temperado com a graça, nós temos que falar a verdade, principalmente para aqueles que são do nosso nicho de intimidade. Então, doa quem doer, fale sempre a verdade. Você precisa vencer o medo de falar a verdade. Irmãos,
Existe um ditado bem falado que diz, né, que a verdade ela precisa ser dita. Então, num discipulado saudável, a verdade tem que ser dita. Porque só nós conseguimos corrigir certas posturas, corrigir certas coisas, se nós falarmos a verdade. Né? Ô irmão, toda vez que nós estamos na reunião administrativa lá, Sueli, toda vez que nós estamos lá compartilhando, minha irmã, você sempre tem uma palavra negativa. Toda vez que nós planejamos uma comunhão, você sempre acha que não vai dar. Toda vez que nós pensamos em fazer algo, você sempre tem alguma coisa para dizer que vai dar errado. Querida irmã, você precisa renovar sua mente com o evangelho, você precisa ter fé, você precisa sair do natural. Nós não andamos pelaquilo que vemos, nós andamos pelaquilo que cremos. E porque cremos, recebemos. Está entendendo, Sueli? Para de ser natural, pastora. Estou brincando. Então, a verdade, para ser bem sincero, nós precisamos falar a verdade. Então, claro que essa verdade não pode ser dita de qualquer forma e ao ponto de machucar as pessoas. E a verdade também é que às vezes nem todas as pessoas têm maturidade. Uma vez uma irmã, ela veio para mim e falou: pastor, né, o meu marido aqui na igreja, ele é tão educado, ele é tão amável, ele é tão paciente, mas em casa, pastor, ele é um grosso. Pastor, lá em casa ele é muito duro. Né? Eu não entendo, né? Ele é duas pessoas, ele tem uma vida religiosa e quem ele é lá em casa. Olha para cá, deixa eu dizer algo para você. A intimidade é uma coisa boa, amém? Mas ela também é uma coisa ruim. Você perceber, na verdade, que toda vez que o casalzinho está namorando, cortejando, e aí eles casam. Quando casa, parece que a chave vira assim, né? Tipo, fulano se revela. É porque agora existe segurança. Quando as pessoas têm segurança no relacionamento, elas tendem a se mostrarem quem elas são. Conhece aqueles adolescentes aqui na igreja, ele passa pano, lava o banheiro, lá no encontro ele, né, limpa o vômito dos endemoniados, né, vai com o balde, e ele acorda 5 horas da manhã, vai dormir 2 horas da manhã. Conhece adolescente assim? Mas em casa, não passa um pano em nada, não lava uma louça, e a mãe reclama, dizendo que ele tem 2 vidas. Olha para cá, sabe o que acontece, irmãos? É que em casa ele tem a liberdade de ser quem ele é, porque ele tem intimidade. Quando você tem intimidade, você fala o que você quer, você na verdade, né? E aí você age. Claro que jamais deveríamos, né, falando de um contexto cristão, na intimidade, né, permitirmos a carnalidade se manifestar. Falar o que quer, do jeito que quer, esse é meu jeito, não sei o que, tá. Isso é papo de gente que não é transformada, de gente também que não entendeu nada do que é, sabe, ter uma vida com Deus e ser suscetível à direção de Deus e permitir Cristo formar a identidade nele. Amém, irmãos? Você não pode fazer o que você quer. Irmãos, um dos dons do Espírito, né, além, né, do amor, da alegria, né, do dom de cura, um dos frutos do Espírito, né, um dom dos frutos, é exatamente domínio próprio. Amém? Então nós precisamos ter tempero para falar. Mas a verdade, irmãos, é que, né, naquela equipe mais íntima, nós temos que ter liberdade para falar. O pastor que tem dificuldade de chegar e falar para os irmãos: irmãos, precisamos, né, do compromisso dos irmãos do dízimo, que essa igreja aqui só se paga, a gente só consegue pagar o aluguel, pagar o salário, pagar as despesas, né, cumprimos as nossas obrigações se todo mundo for dizimista. Agora, se o pastor ele tem medo de falar, os irmãos às vezes não vão responder. Por sua vez também, se o pastor não falar, a igreja vai sofrer. Então o pastor precisa falar. É claro, irmãos, nós precisamos, né, tem uma palavra que eu preguei há algum tempo atrás, eu falei das 3 mesas que o pastor deve servir. Então existe a mesa da multidão, existe a mesa das ovelhas e existe a mesa dos discípulos. Domingo à noite é a mesa da multidão, pregamos a palavra da graça, o evangelho da graça, né? Na célula nós somos mais um pouco pessoais, então tem coisas que não vão falar, porque as ovelhas são aqueles irmãos que estão mais próximos, mais comprometidos com a gente, aqueles irmãos que vão ouvindo, mas eles não são discípulos. Se você apertar demais, eles espanam. Mas
com os discípulos, a mesa dos discípulos, então nós vamos falar de coisas profundas. Lembra que Jesus fala sobre o divórcio, segundo casamento? É com os discípulos. Ele fala algo na multidão, e lá em Marcos, no capítulo 10, fala que chegando em casa, Pedro pergunta para ele: Senhor, explica-nos, né, essa questão do divórcio. Aí Pedro conclui que é melhor, na verdade, não casar, se, na verdade, não pode divorciar. Não pode divorciar, vou repetir para você, tá? E aí, dentro daquela situação, Pedro está na mesa. Então, na mesa dos discípulos, nós falamos coisas mais sérias, mais profundas. Não falamos de qualquer jeito, não temos direito de ser grosso, não temos o jeito, né, não temos que não vai esmagar o pavio que está fumegando. Mas, todavia, irmãos, precisamos falar a verdade. Se você quer ser um líder grande, vou repetir para você, se você quer ser um líder grande, você precisa aprender a falar a verdade. Temperada com graça, mas a verdade. Amém, irmãos? O próprio Jesus diz lá em João 8,32, que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, só há libertação quando nós falamos para as pessoas o que está acontecendo de fato. Porque às vezes as pessoas, elas não têm a percepção. Naturalmente, as pessoas mesmas, elas gostam, né, de julgar as pessoas pelas ações, mas elas sempre se julgam pelas motivações. Olha que coisa poderosa e horrível ao mesmo tempo, né? Então, irmãos, nós precisamos, às vezes, mostrar que só a motivação dela não é suficiente. Precisa ter ação, precisa ter comportamento, precisa ter fruto. Amém? Então, sabe, nem todas as pessoas, é verdade sim, que elas não estão maduras o suficiente para ouvir as verdades, mas nós precisamos falar a verdade para aquelas que nós entendemos que já têm um nível de intimidade, um nível de entrosamento conosco, estão comprometidas, são discípulos. Amém, irmãos? Que é aí que nós vamos fazer o ajuste fino para que possamos andar em concordância e o nosso estilo de vida possa alcançar aqueles que ainda não estão nesse nível de intimidade. Amém? Então pense comigo, né, eu tenho o pastor Renato lá na minha equipe. Os irmãos sabem, todo mês ele vai lá em Curitiba e ele vai para a minha reunião da vinha. Graças a Deus o pastor Renato é um cara comprometido, sempre está lá. Acho que nunca perdeu reunião. Perdeu? Nunca, né? Mas o pastor Renato, que é alguém que eu admiro, alguém que eu sempre, né, elogio a questão do coração dele, o que ele está fazendo aqui com os irmãos, né, presta o relatório. Aí o pastor Renato começa a faltar. E ele não presta conta para mim. Eu também não falo nada para a equipe lá, porque ele está faltando. Vamos ser sinceros, irmãos. Gera um mal-estar na equipe ou não gera? Gera ou não gera? Né? Então, concorda comigo? Eu, como supervisor do pastor Luiz, não vou na reunião, não presto conta. Por sua vez, o pastor Luiz também não fala nada para mim, eu não falo nada para o Renato. Sabe o que vai acontecer? Outras pessoas começam a se encorajar a ter o mesmo comportamento. Agora, quando todos nós estamos unidos e quando alguém erra, nós corrigimos, dizendo: olha, isso aqui não é próprio para você, isso não combina com a sua identidade, Renato. O que acontece, irmãos? Acontece rapidamente que os irmãos vão perceber que existe um padrão entre nós. Então, nós lá atrás, nós tínhamos muita resistência no começo com a questão da visão da corte, lá na igreja. Aí começamos a pregar, e aí começamos a ensinar, aí os casalzinhos começaram a entrar na corte, os que estavam namorando começaram a casar, e aí, de repente, o último moicano foi, né? O último namoro deixou de existir. Irmãos, quando nós chegamos, né, no último moicano, nós nunca forçamos alguém, e entenda isso, ninguém na igreja é obrigado a fazer corte. O irmão quer namorar, é a escolha dele. Amém, irmãos? Nós não discriminamos, nós não falamos mal como radicais livres, amém? Nós amamos, porque se você critica, você fala mal, o cara sai da igreja. Aí eu não quero perder. A gente ora, a gente jejua, a gente paga o enquanto do cara para perder o cara depois, ficar numa bobeira. Não, vamos aguentar a carnalidade dele, vamos aguentar, na verdade, né, as dificuldades dele, vamos aguentar, na verdade, tudo que ele, se ele surtar com alguma coisa, vamos aguentar. Em amor, vamos pastorear ele, vamos levar ele para Cristo. Amém, irmãos? Porque a igreja às vezes tem muito amor pelos perdidos, mas ela não tem paciência com aqueles que já foram achados. Amém? Então, nós vamos ter paciência. Amém? O cara está lá, é criança, vamos esperar crescer. Daqui a pouco ele entende a mensagem, daqui a pouco ele vai. E aí, quando o último moicano entrou, irmãos, os jovens começaram a converter, eles mesmos percebiam que existia um ambiente. Então, o cara chegava namorando,
passavam alguns meses, ele mesmo vinha procurar o pastor, sem fazer seminário da corte. Sem ficar falando de corte. Ele vinha procurar, pastor, não quero fazer a corte. Mas quem que falou para você da corte? Eu conversei com fulano, eu percebi isso aqui. Eu vi isso aqui, tá. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém? Mas nunca obrigamos nenhum jovem a entrar na corte. Amém, irmãos? Qual é o nosso papel como liderança, como pastores? É pregar. Os irmãos é que decidem se vão viver ou não a palavra. Nós geramos fé, damos visão, geramos sede, e eles que venham. Essa é a obra do Espírito Santo. Nós não manipulamos, nós não ficamos pressionando, porque isso é coisa da velha aliança. Nós não condenamos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, precisamos falar a verdade. Então, a grande questão não é o que fala, mas é a forma como se é falado. Então, creio que você também já ouviu falar, desse dito popular, que verdade boa é aquela que precisa ser dita. Talvez em algum grupo de pastores mais maduros, discipuladores, líderes mais maduros, talvez nós não precisemos, às vezes, vigiar as nossas palavras. Mas, quer dizer, para você, na equipe de discipulado, quando não temos ainda aquele total nível de intimidade, precisamos sempre perceber, sabe, a questão de como estamos falando. Amém, irmãos? Mas, lembre, jamais deixe de ser verdadeiro. Amém? O irmão fez um negócio que você não gostou, irmão, você não precisa falar na frente de todo mundo. Às vezes é necessário. Sei que alguns gostam de... Como é aquele velhão lá de filosofia, que... Salvador, eu sei que ele parou no Havaí. Filósofo, qual é o nome daquele cara? Cortella. Isso, Cortella. Cortella fala assim: o bom líder é aquele que repreende no privado e elogia somente no público. É verdade isso, irmão. Eu vejo um monte de irmão tonto, compartilhando isso. É verdade isso? Já falei que é tonto, já vamos pegar, Não é verdade, irmãos. Está lá na Bíblia, Jesus repreendendo várias vezes os discípulos. Às vezes, na verdade, tinha um que era mais repreendido. Quem que era mais repreendido? Você lembra? Pedro. Para trás de mim, Satanás. Na frente de todo mundo. Eu imagino que Pedro, nessa hora, ficou branco. E Jesus é um líder ruim ou um líder bom, irmãos? Excelente, irmãos? Não era bom, ele era excelente. Então, às vezes precisamos repreender com cuidado, com sabedoria. Tem que dar com graça. Tem que dar uma liderança para você entender quando é que você pode repreender em público, mas não vou falar aqui agora. Mas Deus vai te dar sabedoria. Amém, irmãos? Não é toda hora, não é com todo mundo, não é em todo ambiente. Jesus tinha o coração dos 12. Vou te dar uma pitadinha. Você não repreende em público quando você não tem o coração das pessoas. Amém, irmãos? Então, o pastor Renato, eu sei que esse irmão é meu. Se eu estiver na frente lá com o pastor Reinaldo, pastor Alex, pastor Rafael Camargo, eu precisar chamar a atenção dele, eu sei que ele vai responder numa boa comigo. Por quê? Porque eu tenho ele. Ele confia na minha liderança. Amém, irmãos? O problema é quando você repreende sem ter o coração da pessoa. Aí você perdeu mesmo. Aí você é tolo. Está claro o princípio para você? Então Jesus repreendeu porque ele tinha o coração daqueles 12. Para trás de mim, Satanás. Poderia ter ficado branco. Mas por outro lado, na verdade é o seguinte, ele não magoou com Jesus. Amém? Porque ele confiava em Jesus, sabia que Jesus o amava. Então, precisamos tomar cuidado com isso. Então, a sua célula, ela precisa ter esse ambiente de liberdade. Você vai ter com todos, irmãos? Não, porque lá na sua célula tem as ovelhas, tem a multidão e tem os discípulos. Quem são os discípulos? Esses discípulos, você precisa, falar a verdade, às vezes assim, com mais clareza, mas a verdade tem sempre que ser dita temperada com graça. Amém? Então, às vezes você é discipulador, pastor de rede, pastor Rude, tem que falar, irmão, sua célula está no padrão? O pastor Renato diz, querido líder, a sua ausência já está passando aqui dos limites. É terceiro discipulado que você não vem, segundo culto você não comparece, irmão, você está virando um estilo de vida e está gerando um problema, porque o líder tem que estar comprometido. Então, a verdade, irmãos, é que líderes, discipuladores, precisam falar.
Fala comigo, discipuladores tem que falar. Mas por que não falam? Porque nós entramos, depois de algumas coisas que nós sofremos, nós entramos num ambiente, muitas vezes, sabe, que nós ficamos intimidados de falar a verdade. Temos medo de falar a verdade. Temos medo de corrigir. O irmão vai ficar chateado. O irmão vai se sentir, diminuído. Pois é, irmão. Mas se você não falar a verdade também, ele não cresce. Faça coisas diferentes para você ter resultados diferentes. Se os resultados continuam o mesmo, você precisa mudar, sabe, o que você está fazendo. E aí, o que está fazendo muitas vezes, cheque lá na sua célula. Você está sendo sincero com os irmãos? Com graça, mas está sendo sincero? Seja sincero. Amém, irmãos? Fale a verdade. Então, se for verdade aquilo que o líder, o discipulador está falando, às vezes, ali diante dos irmãos, quer dizer, para você, ninguém vai contestar. O problema é quando você é injusto, quando você começa a falar verdades que são coisas que têm a ver com presunções. Então, por isso, outra dica é o seguinte: falou a verdade, mas fala a verdade baseada em fatos. Renato, estou pressentindo que você está me resistindo. Como é que eu provo isso, irmão? Como é que eu provo isso? Não tem como provar, concorda comigo? Então essa é uma verdade desnecessária. Agora, toda vez que eu vou pregar, ou toda vez que eu vou compartilhar lá na célula, o Renato levanta e vai lá para fora. Aí eu falo: Renato, você percebeu que todas as vezes que eu vou ministrar a palavra, você levanta e vai lá para fora e fica lá fora e só volta quando eu termino? Irmão, está acontecendo uma coisa entre nós? Eu estou percebendo que existe alguma coisa que está errada. Não tem nada errado. Então por que o irmão levanta? Não, é porque não sei o que. Fala: irmão, então quer dizer algo para você. A partir de hoje, eu não quero mais que o irmão levante na hora da palavra. Aí é a hora que vai manifestar o capeta ali, no sentido da rebeldia. Quem você mandar em mim? Mão para trás, Já repreende, já. Mas, por outro lado, ele vai perceber, realmente, eu sempre dou esse sinal. Cara, eu não tinha percebido que eu fazia isso. Está claro isso para os irmãos? Fala para os irmãos: você precisa falar a verdade e perder o medo de falar a verdade. Amém? Então parece estranho dizer isso, mas muitos omitem e levam, a sua célula, levam os defeitos das pessoas na barriga. Deixa eu contar uma coisa aqui. Eu tenho, na verdade, um tio. E na família da minha mãe, ninguém é muito transparente, todo mundo é muito político, todo mundo quer que a paz reine. Conhece gente assim? O cara dá uma boiada para não entrar numa briga. Entendeu? Nem é esse o ditado. Você sabe que não dá um boi para entrar na briga, não dá uma boiada para não sair. Mas no caso, lá na minha família, é dar uma boiada para não entrar. E esse cara, esse tio, tá gravado, né? Que porcaria. Mano, vai chegar. Esse tio, não estou falando o nome também, toda vez, mas você sabe quem você é. Todo mundo reclama que ele chegava nas festas do final de ano, ou aniversário, Dia das Mães, um evento da família qualquer, perguntava para ele: fulano, você vai estar na festa? Daí ele: não vou estar na casa de fulano, não sei o que, vou estar trabalhando, não sei o que, tudo para não contribuir, para não trazer a carne, para não trazer, para não ter que fazer a vaquinha. Aí todo mundo fazia a vaquinha, comprava a carne, comprava os negócios, fazia o festão. No dia da festa, quem chegava lá, irmão? Ele, com os barrigudinhos dele, com a barrigudona dele. O que ele é? O que ele é, irmão? Folgado, aproveitador. Miserável. Na verdade, ele é mão de vaca. Olha para cá. Aí, meus tios reclamavam nos bastidores. Eu via meus tios, quando ele ia embora, eles se sentavam na mesa, porque fulano é assim, não sei o que, mas ninguém confrontava aquele espírito. Olha para cá. Não reclame daquilo que você não reclame daquilo que você permite. Você pode repetir isso comigo? Não reclame
Ah, fulano é desse jeito. Você já experimentou falar a verdade? Porque Jesus diz, conhecereis a verdade vos... Irmãos, a verdade às vezes é um freio. Mas todo mundo reclamava, ninguém era sincero com ele. Então, criaram esse comportamento. Então, assim, eu cresci vendo meu tio fazer isso, e eu cresci vendo meus tios, né, minha mãe, o meu pessoal, falando. Mas ninguém falava, fulano, seguinte, você não vai estar, então não me aparece aqui. Entendeu? Você não vai estar, mas a família é sua, então você vai dar igual. Agora, se você vai estar ou não vai estar, o problema é seu, porque seu pai e sua mãe você tem que honrar. Fala para o seu irmão aí, você precisa falar a verdade. Ou então não reclame daquilo que você permite. Olha para cá. Você precisa falar a verdade na célula. O irmão Ananias vai lembrar disso. Fazia comunhão na igreja. Eu levava Coca-Cola. Eu comprava o melhor salgado. Mas aí tinha uns irmãos lá na igreja, parecia com Fox Cola, Neon Cola. Não, o Dolly ainda era bom. Mas apareciam umas marcas assim, que se tomava, era xarope de farmácia. Aí, o irmão Ananias, a Débora pode lembrar disso, não sei se a Débora já estava nessa época. Aí, num culto, falei, irmão, vamos fazer uma comunhão, não sei o que, era Páscoa, né? Então a gente faz o culto 6 horas da manhã, a gente fazia 6 horas da manhã, vai lembrar disso? Tinha um lava-pés no culto 6 horas da manhã. E aí, vamos terminar e não vamos terminar comendo. Aí eu falei assim, irmãos, então vamos fazer a comunhão. Os homens trazem refri, um salgado, e as mulheres trazem, né, um doce, uma torta doce, um negócio doce, né? Então, beleza? Só que, irmãos, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Os irmãos gostam de Coca-Cola? O pessoal, amém. Final do culto, todo mundo de pé, assim, eu ia dar a benção apostólica já. Nós éramos uns 40, 50 irmãos. Os irmãos gostam de Coca-Cola? Gostam. Os irmãos gostam de Guaraná Antártica? Gosta. Então, por que os irmãos trazem Fox, Neon, genérico? Refrigerante genérico. Falei ou não falei, irmão? Lembra desse dia? Falei, irmãos, a partir de hoje, Coca-Cola. Aí tem uma fama lá na igreja até hoje, dos irmãos mais velhos, que fala que eu gosto de Coca. Eu gosto de Fanta, irmãos. Mas que Coca é uma coisa que todo mundo gosta, com exceção da Suelen, né, que é de outro mundo, né? E aí o que acontece? Então, nesse sentido, para ser bem sincero, acabou com o bendito na verdade do Neon. Nunca mais apareceu. Quando o pastor começa a igreja e começa a reclamar, na verdade que na comunhão aparece esses genericão aí, eu falo, irmão, a receita é essa. Chega e fala. Entendeu? Pergunta se eles gostam. E o infeliz que traz a Neon, irmãos, ele quando ora, diz amém, a fome vem, ele vai no Neon, ele vai na Coca-Cola e deixa o Neon dele. E se o Neon fica fechado, ele leva embora. Já reparou? Repara na comunhão da sua célula lá. Repara lá. Então parece estranho dizer isso, mas não omita a verdade. Não leve a sua célula na barriga. Tem algo que você não gosta? Fala com amor, com cuidado. Não foi inteligente da minha parte? Vamos ser sérios, irmão. Foi carne ou sangue que me deu isso. Foi o Espírito Santo. No final do culto eu senti e falei, irmãos, os irmãos gostam de Coca? Os irmãos gostam de Guaraná Antártica? Então por que os irmãos trazem Neon? Irmão, acabou o genérico aqui na igreja. Agora nós vamos comer só do melhor dessa terra. Olha, quando eu falei isso para os irmãos aceitaram. Não tem sabedoria? Não ofendi o cara do Neon, entendeu? Mas o cara do Neon sabe que ele não pode trazer mais. Mas acabou. Então, se as coisas não estão indo bem, irmãos, fale a verdade. Se você, não está gostando de algo, fale a verdade. Amém, irmãos? Para de colocar panos quentes em cima dos problemas. Você precisa falar a verdade. Amém, irmãos? Então, falo para você, se não é bom o que está acontecendo, fale a verdade. Por quê? A verdade, ela liberta e traz a bênção de Deus. Amém? Então, fala comigo. A verdade liberta
e libera as bênçãos de Deus. Segundo princípio, preciso correr. Preciso terminar até 10h15, tenho 20 minutos. Meu Deus do céu. Estou no 1, falta 6. Os irmãos me dão mais 10 minutos depois do horário? Amém? Quem me dá 10 minutos aqui, irmão? 10, 20, 30, 40, 50. Aleluia. Obrigado, irmãos. Generosidade da vossa parte. Não, mas vamos correr, irmão. 10h20 eu quero terminar. Amém? Segundo medo. O medo de exercer autoridade. Fala comigo. Autoridade. Então fala para o seu irmão. Irmão, você precisa exercer autoridade. Fala, para de ter medo. Então Lucas 10, 19 diz: eis que vos dei autoridade. Então muitos, sabe, eles têm autoridade da parte de Deus, mas eles não exercem essa autoridade. Então esse é um dos problemas e um dos medos que precisam ser resolvidos, eu diria para você, com urgência. Pois caso contrário, nem líder, nem discipulador, muito menos as células serão fortes. Quantos querem ter células fortes aqui, irmãos? Quantos querem ver células fortes aqui, irmãos? Então precisamos de autoridade. Amém, irmãos? Sabe o que põe capeta para correr no encontro? Não é oração com palavrinhas mágicas. É o diabo percebendo que você tem autoridade naquilo que você fala. E a autoridade vem com fé. Você lida da posição. Uma vez o diabo, no encontro, estava lá, a pessoa endemoniada, o diabo falou: vou te matar. Eu falei: pula em mim. Aí o diabo falou assim: vou matar, né, o seu filho, vou pegar. E eu tinha um filhinho, o meu Samuel ainda era pequenininho, né, tinha 2, 3 anos. Vou matar seu filho, vou matar aquela criança. Falei: tenta, por que não matou ainda? Acabou. Falei: agora você vai pegar todo o teu lixo e você vai sair em nome de Jesus. Pastor, isso não é prepotência sua. Não, irmãos, eu sei que lá na cruz, sempre soube que lá na cruz o Senhor me deu autoridade. Se o diabo tivesse poder de te matar, ele já não tinha te matado? É que nem assim, irmão. Crente que acredita em macumba. Macumba tem poder, irmão? Tem ou não tem? Tem. Mas tem poder na vida de crente? Na minha Bíblia, não sei na sua, mas na minha está lá assim. 1 João 5,18. Aquele que está em Cristo, o maligno não tem poder de lhe tocar. Aquele, pastor, mas eu não sei se eu estou em Cristo. Irmão, sabe como é que você sabe que está em Cristo? Se você anda pelas verdades de Cristo. Você crê em Cristo? Você obedece a palavra, você anda pela palavra, não é obediência à lei. Aquela coisa no sentido, né, eu quero fazer a vontade de Deus, eu amo o Senhor, eu quero andar por esse caminho. É isso. Você está em Cristo, então? Está em Cristo. Então o diabo não pode tocar em você, filho. Para tocar em você, ele vai ter que tocar em Jesus. Ele é louco. E você precisa entender que o diabo, ele é criatura. Deus é criador. Qual que é o problema dos irmãos? Eles acreditam que o diabo e Deus ficam no cabo de guerra. Puxa para cá, puxa para lá, puxa para cá, puxa para lá. Uma hora Deus perde, uma hora Deus está ganhando, uma hora Deus está perdendo. Agora o diabo está ganhando. Irmão, pera lá. A Bíblia, em Apocalipse, fala que quando o diabo enganar as nações, no final dos 1000 anos, vai ser solto, ele vai enganar as nações, e ele vai juntar um exército que virá contra a Nova Jerusalém. E aí, nesse momento, Deus, com um sopro, vai destruir Satanás e esse exército de 200 milhões de pessoas. Um sopro. O que é um sopro, irmão? É nada, concorda comigo? Então, aqui Deus está mostrando a dimensão dele, sabe? Um sopro de Deus vai destruir Satanás e 200 milhões de soldados vermelhos. Vermelhos, presta atenção, está lá na Bíblia. Pegou? Está lá na Bíblia. Pode consultar até no original, porque eu fui lá no original, era vermelho mesmo, é vermelho. Então, presta atenção. Deus e o diabo não lutam, irmãos. Deus é criador e você é filho do Criador. Amém, irmãos? Deus é soberano e rei do universo e você é filho do rei. Você tem autoridade.
Quando Cristo voltar, você vai, sentar no trono com Ele, se for um crente vencedor, e vai governar sobre a terra como um príncipe. Oh, meu irmão, no grego, exousia significa poder, direito legítimo, liberdade para agir, liberdade para controlar, possuir e usar. Então aqui eu me refiro à igreja tendo autoridade delegada. Irmãos, nós temos autoridade para, frear, reter, desfazer as obras do inferno. Amém, irmãos? Então, você precisa exercer autoridade. Você viu uma confusão lá, fofocaiada na sua cela. Tem fofoca aqui? Não sei aqui, mas lá em Curitiba tem. Armando, cabelo comprido, saia comprida e a língua comprida. E aí eu falo para você, eu falo para os líderes, irmão, você tem que orar repreendendo. Reúne os crentes e começa a orar repreendendo o espírito de maledicência, de mexerico, o espírito, de que fica ali trazendo confusão no meio da célula. Porque assim, irmãos, a célula começa ali com 8 pessoas, começa a crescer, confusão. Porque a carnalidade está ali. Então você se levanta e começa a repreender. Você ora, você determina, em nome de Jesus, todo espírito de divisão, todo espírito de porfia, todo partidarismo, toda mentira, toda calúnia, toda fofoca, toda maledicência, cai por terra agora em nome de Jesus. Irmão, vamos aqui na célula concordar aqui, isso não vai prosperar entre nós. Nós somos de outro espírito, nós somos da unidade, nós só falamos a verdade, nós não ficamos difamando ninguém. Vamos lá, irmãos, confessa comigo aqui. Quando o líder se levanta com autoridade, irmãos, os irmãos, acorda para a vida. Os irmãos entram no mesmo espírito. E o que é melhor, irmãos? No reino do espírito, os demônios que estão agindo na vida das pessoas são calados, são amarrados. Irmão, você tem autoridade, não é só para expulsar demônio no encontro, não. Você tem autoridade para determinar as coisas no reino do espírito. Lá em Hebreus capítulo 1 fala que você dará ordem aos seus anjos e eles vão executar as obras de Deus. Amém, irmãos? Então, você dá ordem no reino do Espírito. Você precisa calar o inferno. Os irmãos não têm dinheiro para nada, o espírito de miséria na sua célula lá. Irmão, repreende isso. Começa a orar com os irmãos. Irmãos, nós vamos fazer um propósito de oração aqui. Nos próximos 3 meses, nós vamos orar por prosperidade no nosso meio. A reunião é na quarta. Na sexta-feira, quem quer prosperar aqui? Vou perguntar aqui, quem quer prosperar aqui, irmãos? Aí, levanta a mão quem quer prosperar, só quem quer prosperar. Então, sexta-feira, irmãos, nós vamos estar aqui na casa do irmão fulano, e nós vamos gastar 1 hora, 2 horas, entendeu? Orando, adorando e declarando, nós vamos prosperar. Daqui 3 meses, eu quero declarar, nós vamos mudar o cenário aqui. Esse espírito de miséria entre nós vai cessar. Deus vai colocar negócios, Deus vai prosperar, o que está desempregado vai arranjar emprego. Não sei o que Deus vai fazer, mas Deus vai fazer. Você acha que se você se levanta com autoridade, a igreja que está ali, reunida como célula, ela começar a orar, você acha que vai começar a acontecer as coisas lá ou não? Vai ou não vai? Irmãos, Deus não honra a oração, Deus honra a fé. Se você se levantar com autoridade, crendo, o céu vai abrir as janelas. Amém, irmãos? Então o que falta lá na sua célula? Falta autoridade, filho. Vença a timidez. Irmãos, lida a partir da onde você é. O pastor Osmar, que anda conosco, é o meu discípulo mais longevo da vinha, não da videira, mas da vinha. Ele chegou e nós estávamos lá com 600 membros. Ele falou: pastor, você não tem medo do Renato, o Reinaldo, o Alex, que na época era um obreiro ainda, tomarem a igreja do Senhor? Eu falei para ele, ele era assembleiano na época, né? Falei: mano, eu não tenho medo disso, não. Porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eu sei que foi Deus que me chamou para essa obra. Se eles me levarem todas as ovelhas, na outra semana eu vou fazer Uber. Mas vou começar uma célula na minha casa. Em 1, 2, 3 anos, não sei quanto tempo, mas eu vou ter os mesmos 600 ovelhas, porque eu sei quem eu sou. Eu sei que eu fui chamado. Você tem convicção que Deus te chamou para aquela célula? Leonel, você tem convicção do seu chamado como líder? Porque se você tem convicção, filho, não tem que temer.
Você não teme demônio, não teme diabo. Irmão, se macumba desse certo, não tinha igreja aberta, era só os macumbeiros fazendo a vai macumba para nós aqui, mata todos os pastores, mata todos os líderes e acabou. Põe o nominho, na verdade, do Hermes, do Renato, na boquinha do sapo, costura, acabou, está resolvido a situação. Mas tem irmão que ele acredita que o sangue de galinha tem mais poder que o sangue de Jesus. O que tem mais poder, irmão? O sangue da galinha ou o sangue de Jesus? Então por que você está com medo do diabo? Você não tem que ter medo do diabo, irmãos. O diabo é criatura. Eu, contra o diabo, eu sei que eu perco, porque na verdade ele é um anjo de luz. Mas eu, em Cristo, nascido de novo, irmão, não tem para ele. Não tem para ele. Você, em Cristo, nada pode resistir você. Sabe, Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Vou colocar na versão Hermes Pereira Júnior. As portas do inferno não resistirão, sabe? Vai abrir. Só que o que falta nos nossos crentes, irmãos? O que falta nos nossos líderes? Exercer autoridade. Fala para o seu irmão, não tenha medo de exercer autoridade, irmão. Amém, irmãos? Então, o líder discipulador que tem autoridade, dada por Deus, dada pela igreja, o Senhor o constituiu como todo, sabe? Ele tem liberdade para agir com autoridade, para orar com autoridade, para desfazer as obras do diabo, sabe? Você começa a orar. Irmãos, eu oro lá em Curitiba, Senhor, dá-me, na verdade, homens que estão, sabe, clamando, sabe, por uma visão, por um propósito, Senhor. Tem crente na cidade lá, irmãos, que está perdido. Senhor, me dá esses. Me dá esse, eu não quero ovelha de ninguém. Mas o que está perdido, está solto aí no corpo, ou que está, na verdade, quem sabe desviado, está fora da igreja, traz para mim. Senhor, dá-me também as famílias, dá-me os jovens, dá-me as crianças. Consegue entender? A fonte da sua unção está na autoridade que Deus já te deu. Você tem unção, você não vai receber. Eu vou jejuar para ter unção. Não, a unção já está em você, filho. Você só precisa liberar. Então, o jejum é para quebrar a casca da alma, para liberar o espírito. Amém, irmãos? Aleluia. Fala para o seu irmão, exerça autoridade. Agora fala com autoridade para ele, irmão. Fala para ele assim, exerça autoridade. Olha dentro dos olhos dele, fala, exerça autoridade. Perca o medo, fala para o irmão, perca o medo. Fala para ele, fala como homem. Porque tem gente que fala como gatinho. Senhor, se é da tua vontade, cura. Que vontade do Senhor, irmão. Olha para cá, falei na conferência isso. Você não vai encontrar no Novo Testamento ninguém orando, falando, Senhor, cura o fulano. Senhor, é da tua vontade curar. Como é que os discípulos e como é que Jesus operava a cura? Ser curado. Ser curado. O que você quer? Senhor, eu quero ver. Então, veja. Eu quero. Se libera a palavra, irmão. Isso é autoridade. Quando você fica, Senhor, você é da tua vontade, você é um gatinho. Irmão, põe a farda. Põe a farda da PRF. Entra na autoestrada e levanta a mão para ver o que acontece. A carreta para. Sabe? O espírito que habita dentro de você é a farda da PRF. Amém, irmãos? Aleluia. Terceiro medo, meu Deus. O medo de alguém na equipe saber mais. Você tem medo de alguém que, saiba mais do que você? Puxa, pastor, agora converteu o fulano lá na célula, lá o cara sabe. Pastor fulano já foi líder, já foi discipulador, ele já foi pai de anjo, apóstolo, apostila, e está lá na minha célula agora, pastor. Olha para cá. Tira isso da sua cabeça. Tira isso da sua cabeça. Irmão, não seja alguém conformado, por causa disso. Fique em paz e cumpra o que você foi chamado para fazer. Sempre haverá alguém que sabe mais que você na sua equipe. Eu tenho gente na minha equipe que sabe mais que eu. Amém, irmãos? É claro que tem coisas que eu sei também. Mas para ser bem sincero, eu não fico querendo disputar com o irmão quem sabe mais, quem sabe menos.
Não fique intimidado não, irmãos. Presta atenção. Fique em paz e cumpra o seu chamado. Por quê? Porque se essa pessoa foi colocada na sua célula e ela sabe mais do que você, vai ser um teste para ela. Para você é um teste. O teste de continuar fazendo o que você foi chamado para fazer. Amém, irmãos? Mas todavia, entretanto, eu diria para você, é um teste para ele de humildade. Na videira mesmo, nós ensinamos isso. O cara é pai de querubim, entendeu? Converteu, entendeu? Lá ele era, né, o bispo do destacamento das 180, das 318 igrejas da Universal. Aqui ele vai ser membro, irmão. Ele vai ter que passar pelo encontro, ele vai fazer um anjo da guarda. Ah, mas ele já é crente, ele era pastor. Não interessa. Não tem humildade para sentar e aprender com os demais. Não pode ter autoridade para ministrar sobre os demais. É o teste dele. Então, o cara é pastor, pastora. Lá na igreja, chegou muitos. Mais de 15. Só um ficou até hoje. Porque tem que ter humildade para sentar e aprender. Amém? Submeter. Vai ter que sentar no cursão, ver irmão, às vezes que fala, nós bebe é deferência. Mas é o teste dele, olha, é a humildade dele. Se ele não tiver humildade para ouvir, irmão, ele não pode receber autoridade. Porque alguém que não consegue amar o irmão que, sabe, que está liderando ele, que é mais limitado que ele não vai ter amor quando ele tiver o poder na mão. Amém? Então na videira é assim. Então você vai ver, na maioria das igrejas, infelizmente, né? Não sei qual que é a visão deles lá, mas a visão, na verdade, é assim. O cara chegou lá, já dá, vamos colocar esse aqui como obreiro, vamos colocar ele como cooperador, vamos colocar ele como, né, pai de anjo, vamos ungir o cara, né? Semana que vem já está no louvor. Aqui não, irmão, aqui é cursão, encontro. Mas demora muito. Pois é essa a estratégia. Que aqui a gente edifica com filho. E para ser filho, tem que ouvir os pais. Vamos ser sinceros. Você intelectualmente é melhor que seu pai ou não? A maioria de nós aqui é. A maioria de nós aqui é melhor que seu pai intelectualmente, melhor que seu pai financeiramente. Porque nossos pais colocaram, sabe, o ombrinho no muro aqui, irmãos, para nós subir nas costas e pular para o outro lado. Você é engenheiro? Seu pai era pedreiro, garanto você. Mas quem pagou seus estudos, quem falou para você estudar, quem pegou no seu pé, foi seu pai. Mas vem cá, quando seu pai fala, você não tem que baixar a crista? As duas orelhinhas de burro? Minha mãe é minha ovelha. Levamos um tempinho para ajustar esse negócio. Então, quando eu falo com o pastor, coisa da igreja, ela me escuta. Mas tem muitas vezes que ela fala como mãe para mim. Aí eu tenho que baixar minhas duas orelhinhas de burro e ficar, é verdade, mãe. Estou errado. Então, precisamos de sintonia. Então, se eu escuto a minha mãe, por que o irmão não pode escutar alguém que talvez intelectualmente, né, em conhecimento, não é tão bonzão? Então, fala comigo. Fala comigo, fala para o seu irmão. Para de ter medo de alguém saber mais que você. Fala assim, é teste para ele, é teste para você. Para ele, submissão. E para você continuar fazendo o que você foi chamado para fazer. Amém, irmãos? Amém? Não se esqueça disso. Então, se você foi colocado em tal posição, lembre disso. Você foi colocado como cobertura. Amém, irmãos? O irmão será testado no amor. E você será testado na fidelidade ao chamado que foi colocado para você. Quarto ponto. O medo de não frutificar na função. Você tem medo de não frutificar? Acho que todo líder tem medo disso. Mas eu tinha medo de fazer determinadas coisas. Eu tinha medo de, não conseguir ter resultado. O irmão Ananias vai lembrar dessa época. Eu assumi a igreja, ela tinha, né, no hall lá tinha 30, mas de fato tinha 20. Com 4 meses, liderando a congregação, chegou um domingo à noite, agosto, primeiro domingo de agosto, era ceia, estava lá, na verdade, o Leandro, que era uma criança, tinha 12 anos, a Gabi, que tinha 11 anos, a irmã Alda, mãe do Leandro, o irmão Washington, que é a mãe, na verdade, da Gabi, pai,
Verdade. Obrigado, irmãos. Só para ver se está prestando atenção. A irmã Bernadette, que foi levar as coxinhas da cantina. Não, Fátima nesse dia faltou, assim, incircuncisa. Sério mesmo. A Diana, eu e o irmão Ananias, que morava no fundo da igreja, não podia faltar culto porque morava no fundo da igreja. Verdade ou não é? Fala a verdade, irmãos. Tinha domingo que você não queria ir para a igreja, mas não podia, eu estava lá. Como é que ia sair na janela? Olha para cá. Tinha 8 pessoas no culto, irmão, comigo. Falei, cara, vou fechar essa igreja. Vou ser o primeiro seminarista da história do Seminário Batista que fechou uma congregação. Fiquei com medo. Fui para Deus, chorei, quebrantei. Entendeu? Por quê? Porque eu tinha medo de não frutificar. Foi ali que Deus falou comigo. Eu lembro que alguns domingos para frente, depois de 3 semanas chorando, com medo, não sei o que, orando para Deus mandar o povo, né, acabar com o frio, para o povo não vai para o culto. A irmã Zelma chegou no final do culto e falou assim, pastor, eu tenho uma palavra. A irmã Zelma, a gente era batista, né, mas a irmã Zelma era do fogo, né. Ela chegou assim, pastor, deixa eu falar com o senhor aqui. Ela pegou nas minhas 2 mãos, olhou com os olhos cheios de lágrimas, falou assim, o senhor está orando, né? E o senhor está orando para que Deus te dê autoridade. Eu estava pedindo por isso mesmo. E Ele está te dando, pastor. Não tenha medo, Ele te dê autoridade e você vai crescer. Sabe o que aconteceu, irmão? A paz reinou dentro do meu coração. Sem paz você não frutifica. Sem paz você não consegue pregar. Sem paz você não consegue liderar. Sem paz você não consegue, sabe, ser usado pelo Senhor. Então você precisa perder o medo. Irmãos, você está em Cristo. E se você está em Cristo, você vai frutificar, porque Ele é a videira verdadeira. Você sabia que a videira é a única árvore frutífera que dá fruto 2 vezes por ano? Quer dizer para você, se você está em Cristo, irmão, você vai frutificar. Você não vai multiplicar sua célula 1 vez por ano, não. Você vai multiplicar 2 vezes por ano. Mas tem que permanecer nele. Você não pode ter medo de não frutificar. Não, você vai frutificar. Irmão, manda embora esse medo. Chuta isso que é laço do diabo. Não lidere com medo. Nunca mais lidere com medo. Lidere com autoridade. Lidere com coragem. Saiba que o céu corresponde à sua fé. Então fale em fé. Amém, irmãos? Então, se nós queremos ter células fortes, fale que a sua célula é forte. Fale que os irmãos são comprometidos. Fale que os irmãos, né, eles são frutíferos. Amém, irmãos? Então, não discipule com medo, não lidere com medo. Sabe, não dirija os irmãos com medo. Dirija com coragem. O medo, irmãos, o medo, ele é uma trava. Mas entenda algo, você sempre terá medo. Ah, pastor, eu estou com medo de liderar. Pois é, irmão, eu também tenho. Eu vim para cá, entendeu? Com medo. Falei, cara, será que vai ter unção no negócio? Será que eu vou conseguir ser usado pelo Senhor? Passa na minha cabeça, irmão. Sou pastor há 20 anos. Já sabia o que ia falar, mas eu fico com medo. Eu tive medo de ser pastor. Eu tive medo de ser pai. Eu tinha medo de casar. Tem gente que tem medo de dirigir. Mas, irmão, dirige com medo. Vai lá, pisa na água e Deus vai responder. Você pega alguém que fez faculdade, 4 anos de engenharia, administração, sei lá o que você fez. Primeiro dia de trabalho, exercendo a profissão, que você foi treinado 4 anos, você vai ter medo. Então, o medo é inerente. Porque, irmãos, na vida, a única segurança que você tem é que Ele estará com você todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Então, sabe, simplesmente honre a Deus, crendo e se dispondo. Pise nas águas e as águas vão abrir. 5º, o medo de ser confrontado. Você tem medo de ser confrontado? A Zilpa falou, pastor, não chame minha atenção no púlpito lá, não. Então, eu vou fazer ela perder o medo agora. Bom, presta atenção. Não feche o seu coração para ser confrontado. O confronto, ele te faz bem. Não lembro agora onde está, mas acho que é no Salmo 141, verso 5, se me fala a memória, diz: fira-me o justo, fira-me
o justo. Então, quero dizer para você, irmãos, Davi estava dizendo que o justo poderia feri-lo. Porque o confronto, ele vai te fazer bem, ele vai te levar a um nível maior de maturidade. Deixa eu contar algo para você que eu nunca contei para ninguém. Tinha uma época que nós estávamos atormentados lá com a questão das cadeiras, nós compramos essas cadeiras pretas lá, e nós fizemos um propósito, né, de 600 irmãos darem R$15 por mês, 3 vezes, R$15 por mês, 3 meses, e a gente ia pagar as cadeiras. 1.000 cadeiras nós compramos lá. E a nossa dívida ficou em R$56 mil. A gente comprou mais uns móveis, mais uns negócios lá para o escritório da igreja. Resumindo, 56 mil. Sabe o que aconteceu, irmão? Entrou 12 mil. Eu fiquei muito nervoso. Daí era o cobrador cobrando, não tinha como pagar o negócio. Nós ali com a igreja de adolescente. A gente juntava só adolescente, porque era tudo cabeludo. Fiz um voto estrupiado. Eu, o pastor Renato, né, mais os pastores, fizemos um voto do cabelo comprido. E aí, quando chegava a gente adulta, via os pastores tudo de cabelo comprido aqui na cintura, aqui, né? Que enquanto fazia sem céu, não cortava o cabelo. Ô, irmão. Os irmãos não botavam fé na gente. Os casais mais velhos. A igreja de adolescente, pastor tudo roqueiro. Aí só juntava adolescente não tem dinheiro. Não é assim? E aí, a gente estrupiado, irmãos. Meu Deus do céu, que loucura. E eu estava nervoso, bravo com tudo e chateado com tudo. Aí terminou, a gente ia orar todo dia no prédio das 7 às 8 da manhã. O pastor Renato vai lembrar disso. Terminou a oração, Renato chega para mim junto com o pastor Alex, pastor Reinaldo, e fala assim: pastor, nós queremos conversar com o senhor, podemos trocar uma palavrinha com o senhor? Vai. Aí puxamos 3 cadeiras lá perto da nave, perto da bateria. Eles 3 sentaram assim em leque, eu sentei na frente deles. Falei: fala, irmãos, o que está acontecendo? Pastor, nós estamos com um problema aqui nós 3. Nós identificamos uma situação aí. Toda vez que o senhor liga para nós, a gente tem batedeira dentro no peito. A gente já fica pensando o que a gente fez. Lembra disso? O senhor está sendo muito duro com a gente, pastor. Toda vez que o senhor liga para a gente, é só para dar bronca na gente. Você acha que é fácil, irmão, ouvir isso? Os 3, motim, irmão. Motim. Não, pastor, o senhor liga, a gente tem medo de atender o telefone, dá vontade de não atender. Só que eu botei uma regra uma vez na reunião do presbitério: não atendeu, perde o telefone. Até hoje vale essa regra lá. Porque a igreja paga o telefone dos irmãos, né? Mas amém. Bom, na hora que eles falaram aquilo, o confronto para mim foi muito ruim, porque eles estavam me chamando de duro, de bravo, de alguém que só brigava com eles. Pois é, irmão. Mas o confronto é bom, porque quando você é confrontado, você é elevado a um outro nível de maturidade. Eu falei: irmãos, se eu estou errando com os irmãos, me perdoe. Vou perguntar pelo menos se você está bem. Brincadeira. Eu falei para os irmãos: se eu estou fazendo isso, me perdoe. Eu quero mudar. Me dá a chance. Eles foram homens generosos, amorosos, verdadeiros filhos, porque pai erra, acredita em mim. E aí sabe o que aconteceu, irmão? Aconteceu que eu decidi mudar. Falei: cara, se eu tiver problema, vou tratar só na reunião do presbitério. Não vou ficar nervoso quando fico sabendo notícia, quando fico sabendo negócio, e passa a mão no telefone e tenta resolver com o cara por telefone. Passei a tratar só na reunião. E mesmo tratando na reunião, tratar da maneira certa. Mudei ou não mudei? Então, tem gente que tem medo de ser confrontado. Você tem que ter medo de ser orgulhoso, irmão. Sabe, Pedro foi confrontado várias vezes por Paulo, que nasceu depois dele.
Você lembra da história lá em Gálatas? Então, esteja aberto, seja como um filho, tenha um coração de filho, que confia naquele que é seu pai. Seu líder é seu pai. Seu discipulador é seu pai. Seu pastor é seu pai. O irmão mais velho aqui de igreja, encara ele como pai. Porque pai, quando briga com a gente, mas ele fica até meio bravo na hora, não vai por ter chamado atenção. Mas a gente perdoa rápido, sim ou não? Amém ou não amém? Então, falo para você, não tenha medo de ser confrontado. Aceite ser confrontado. Seja como Davi, fira-me o justo. Você achou o texto aí? 141:5, leia o versículo alto aí para nós. Então, não tenha medo, confie. Amém, irmãos? Leia. Fira-me o justo, isso será mercê. Mercê o que é, irmãos? Um outro sinônimo? Graça, favor. Salomão diz, repreende o sábio e ele te agradecerá. Repreende o tolo e ele morderá a sua mão. Então não tenha medo do confronto, seja sábio, irmão. Porque quem te repreende, você só vai crescer. Amém? Tinha uns irmãos lá na igreja que ficavam chateados com a esposa pegando no pé. Eu falava para eles, ô irmão, tudo que a sua esposa te repreender, aceita. Porque você vai falar assim, essa roupa está feia em você. Aí você começa a se vestir melhor, você está ganhando ou está perdendo? Porque você vive cheirando sovaco. Se você lavar o sovaco e passar desodorante, você vai ganhar ou você vai perder? Você vive com um bafo de fossa. Se você começar a limpar, na verdade, né, os dentes, escovar os dentes, passar um fio dental, entendeu? Tratar o tártaro. Você vai ganhar ou você vai perder? Sim ou não? Porque você, entendeu? Você nunca tem nada na sua vida. Aí você, cara, agora eu vou ter, vou provar para essa mulher. E começa a trabalhar. E aí, a hora que estiver, você vai ganhar ou você vai perder? Então, tudo que falam de você, irmão, você só ganha, cara. Entendeu? Aí você é desbocado. Aí você começa a ser educado. Você vai ganhar. Só que você é muito orgulhoso para perceber essas coisas, às vezes. Então, vamos ser humildes. Amém, irmãos? Fala para o seu irmão, vamos ser humildes. Não vamos ter medo de confronto. Vai lá. Amém? Sexto. Prometo, irmão, mais 4 minutos. O medo de falar de dinheiro. Alguém tem medo de falar de dinheiro, irmãos? Não seja refém desse medo. Apenas Deus pode nos ter como seus prisioneiros. Irmão, nós às vezes temos, na verdade, esse medo de falar de dinheiro. Medo de falar de dinheiro na selva. Medo de falar de dinheiro. Irmão, você crê ou não crê na oferta? Você crê ou não crê no dízimo? Irmãos, uma vez, eu tinha medo de falar de dinheiro. Aí tinha o pastor Getúlio, já trouxe o pastor Getúlio aqui? Aí o pastor Getúlio pregou uma palavra de oferta, e aí os irmãos deram com generosidade, foi uma bênção, a coisa toda, a igreja foi suprida na necessidade que nós tínhamos lá. Eu falei, pastor, eu queria falar com o senhor, mas eu não consigo falar. Daí ele falou, sabe por que você não fala, Hermes, de oferta e de dízimo? É porque você não crê. Eu falei, não, pastor, eu creio, sou dizimista, sou ofertante. Não, se você cresce, você não tinha medo. Você acha que está tirando alguma coisa do povo. Mas você não entende que a maneira como Deus escolheu de prosperar o seu povo é fazendo deles bons administradores e gente que derrama no reino. Porque quanto mais ele derramar, mais o Senhor vai colocar na mão deles. Mas quando isso saiu daqui e explodiu aqui, nunca mais tive medo. Então, não tenha medo de falar de dinheiro. Porque, irmãos, a oferta, o dízimo, é a maneira como Deus escolheu de prosperar o seu povo. Lá no mundo, o pessoal prospera trabalhando, rachando, fazendo coisa errada. Nós, irmãos, prosperamos quando Deus é a nossa fonte e cremos que Ele vai nos abençoar. Então, o reino de Deus perde muito quando nós nos calamos diante dos homens. Irmão, vamos ser sinceros, o prédio de vocês está lindo. Está lindo, irmãos. Perto da última vez que eu vim aqui, há 3 anos atrás, está maravilhoso. Mas, vamos ser sinceros, só conseguimos ter isso aqui
Porque simplesmente, irmãos, dizimam, ofertam. Amém, irmãos? Agora vamos pensar se 100% da igreja prosperar, 100% da igreja for fiel no dízimo e na oferta. Irmãos, nós podemos baixar os encontros, nós podemos comprar uma chácara, nós podemos comprar esse prédio, nós podemos, né? Quanta coisa podemos fazer, irmãos? Quantos por cento são dizimistas aqui? Se você pegar normalmente nas igrejas, a média brasileira, você pegar entre 30% a 40% dos irmãos são dizimistas, fiéis. E dizimar uma vez por ano não é dizimista para mim. O cara que na verdade ganha 3 mil e dizima R$80, para mim também não é dizimista. Está lá no relatório que ele deu, mas não é dizimista. Concorda comigo ou estou falando coisa errada? O dizimista para mim é o cara que dá pelo menos 10%, e eu há muito tempo não sou dizimista, sou 11mista, 12mista, 13mista. Mas deixa eu dizer algo para você. Se 100% da igreja dizimasse, irmãos, nós não tínhamos, na verdade, que ficar cobrando cursão, cobrando reencontro. Porque, vamos ser sinceros, o cursão e o reencontro não é para a igreja? Sim ou não? Se ele formar mais líderes, mais a igreja é abençoada. Então, a gente tinha que fazer isso. Mas a gente consegue? Não consegue, porque hoje o que entra, mal dá para necessidade. Então, não tenha medo de falar de dinheiro. Amém, irmãos? Porque tudo aquilo que você tem, né, você tem dificuldade de falar, vai ter dificuldade de entrar na sua vida também. Então, fale com autoridade. Amém? Então, fale o que for preciso, inclusive de dinheiro, no momento da célula, no momento do discipulado. Pergunte para os irmãos se eles são dizimistas. Amém? E não tenha medo. Por último, medo de se entregar 100%. A entrega, irmãos, é o segredo de tudo. Nós conseguimos chegar aonde nós chegamos, porque irmãos têm se entregado 100%. Agora vamos pensar em toda a igreja se entregando 100%. 100% quer dizer que os irmãos estão confiando. Irmãos, nós vamos ter um outro patamar de igreja. Precisamos orar para que possamos ter uma igreja que é consagrada. Amém, irmãos? Não podemos ter 20 consagrados na igreja, nós precisamos ter 100% consagrado. Gente dedicada, gente querendo ver a coisa acontecer, gente sonhando com a igreja, porque hoje na verdade estamos aqui, né, meia dúzia de gato pingado, daqui a pouco nós vamos estar espalhados em toda a cidade, vai ter gente no governo, gente na prefeitura, gente na verdade lá na marinha, gente no meio dos pescadores, gente no comércio, gente... Nós podemos fazer uma revolução, irmãos. Amém? Mas só faremos a revolução com gente 100% entregue. Não tenha medo. Quando você cuida das coisas de Deus, escuta o que eu estou dizendo para você. Essa é a minha experiência. Faz 20 anos que eu sou pastor. E se você acompanhasse de perto a minha agenda, você sabe, na verdade, que eu me dou mesmo para o ministério. Irmãos, meus filhos não são traumatizados. Eles são felizes com a igreja. O sonho do meu filho é ser pastor. Minha filha, na verdade, vive envolvida com a igreja. Quando não tem coisa na igreja, ela fica pedindo, pai, não vamos para o prédio? Ela tem 14 anos. Termina o culto, ela quer ter comunhão com os irmãos. Pastor, não vamos sair com ninguém? Sabe, a igreja não é pesada para minha filha. Alguns dizem, porque a igreja está destruindo, né, a minha família. Me perdoe falar, irmão, é porque você não está fazendo as coisas com paixão. Porque quando você faz algo com paixão, com amor, você se entrega 100%, seus filhos serão apaixonados. Meu pai queria que eu fosse coxa branca. Mas meu pai nunca me levou no estádio. Meu pai nunca me deu uma camisa do coxa. Meu pai nunca me fez olhar o verde e branco com carinho. Porque meu pai não era apaixonado. Aí eu tinha um tio que era apaixonado pelo Colorado. Virei paranista por causa dele. Você conhece esse time? Você conhece esse time? É um time que já existiu, já morreu. Você entendeu? Aí eu tinha um colega, com 11 anos eu tinha um colega que era São Paulino, que ele era paulista. Virei São Paulino. Isso é palmeirense, porque na verdade alguém transferiu a paixão para ele. Olha para cá. As coisas espirituais não são diferentes. Se você amar Jesus sobre todas as coisas, seus filhos amarão, seus netos amarão, sua descendência amará o Senhor. Ninguém destrói a família com igreja. Sabe, isso é calúnia do inferno para quebrar sua consagração. Amém? A irmã falou, pastor, eu tenho medo, na verdade, de me doar 100%, porque daí o que vai ser dos meus filhos? Eu falei, irmã, duas coisas eu vou falar para você. Cuida das coisas de Deus
e Ele vai cuidar das suas. A segunda é, se Deus deu o seu filho por você, por que você não pode dar os seus para Ele? Vamos ficar em pé? Amém, irmãos? Passa a mão sobre o ombro do irmão da direita e da esquerda. Passa a mão aí. Fecha o corredor, vamos fechar o corredor. Junta aí. Os da lateral vêm para o meio, os do meio recebem os da lateral aí. Fala comigo assim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós ordenamos no reino do Espírito. Somos uma igreja imparável. Todos os medos, todos os receios que nos impediam de exercer o nosso chamado, o nosso propósito de edificação, de crescimento, de transformação, nós agora quebramos. Medo, vai embora. Declaramos, andaremos em ousadia no Senhor e pelo Senhor, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu quero apresentar a tua igreja, Senhor. Estamos desejosos, ó Deus, por vivermos um tempo de células fortes, crentes fortes. Senhor, nós queremos ver esta casa cheia, Senhor. Por isso, Senhor, faz a obra em nossos corações. Todos os medos, todos os receios, ó Deus, todos os temores que temos, ó Deus, remove a mentira do inferno, Senhor, e dá-nos, ó Deus, um espírito fervoroso, intenso, Senhor, apaixonado, Senhor, pela tua palavra, pela tua presença, pela transformação de vidas, ó Deus, pelo resgate, Senhor, dessa cidade, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus agora, Senhor, declarando, Senhor, ó Deus, que o teu poder é aquilo que vai se manifestar em nossas vidas. Declaramos, ó Deus, em nome de Jesus, que nós vamos crescer e nos multiplicar, em nome de Jesus. Amém, amém. Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Para encerrar, irmãos, vamos fazer um grito de guerra. Vamos fazer um grito de guerra. Eu falo células fortes, os irmãos dizem, enchem a casa. Amém? Vamos lá? Células fortes. Células fortes. Essa é a verdade que vai acontecer aqui entre nós. Amém? Aleluia! Uau!